gente vai falar do cenário internacional, mas antes eu queria ouvir você sobre a PEC Kamikaze e todo esse imbróglio que está em curso lá no Senado, na Câmara, nesse momento. Inclusive, ela pode estar na dúvida se ela vai ser aprovada antes das eleições ou depois. É uma PEC inconstitucional, segundo vários analistas. Qual que é a sua visão sobre esse episódio? Olha, eu estudei essa tramitação, essa PEC hoje, do ponto de vista político, eleitoral e os seus impactos nas eleições. Isso vai beneficiar o Bolsonaro ou não? Muita gente me perguntando aí, como sociólogo, né? Será que isso vai fazer reverter e tal? Eu quero dizer para vocês que nada vai conseguir reverter o franco favoritismo do presidente Lula, que já ultrapassa 20 pontos nas pesquisas mais sérias, evidentemente, e ele já vence no primeiro turno entre os válidos com 7 pontos a mais do que a soma de todos os outros. Bom, professor, mas como que você sabe que isso não vai ter um impacto aí na popularidade, né? Bom, essa PEC, eu não vou entrar no mérito, mas eu não sou jurista, eu não tenho a menor dúvida que ela é inconstitucional, porque não podem ser criados programas que possam ter impactos eleitorais, e essa aí, em tese, ela está sendo criada para ter impacto eleitoral, porque é a PEC do desespero, né? Você veja que o presidente Lula nem tomou posse, ele já está fazendo um efeito assim que isso, né, melhora, ele vai distribuir mais dinheiro para a população, mesmo inconstitucionalmente, né? O Lula acabou, assim, indiretamente, ele está apavorando os caras de maneira, ele soltando, a capa da Veja dessa semana, ele no helicóptero, assim, soltando milhões e milhões. Eu fiz aqui um pequeno resumo para você, Gustavo. Ele dá para caminhoneiros, e não se sabe quantos serão, e não se sabe se eles estão no exercício, e não se sabe quem comprova que este é caminhoneiro, ele dá para os caminhoneiros R$5.000, de agosto a dezembro. Tudo cessa em 31 de dezembro. E dá para todos os milhões que recebem já o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, R$400, ele dá 200 a mais, em 5 parcelas. Então, para estes 60 milhões que já estão no programa criado pelo presidente Lula, ele dá R$1.000 a mais. Todo mundo sabe que tudo isso acaba. O Bolsa Família foi extinto. O Auxílio Brasil nada tem a ver com Bolsa Família. Ele foi desfigurado. O Bolsa Família era provavelmente o o programa de transferência de renda mais avançado, respeitado e premiado do mundo. Né? Nem ainda, ninguém tem uma coisa parecida. Não é? Você sai direto do cofre do Estado para a conta da mulher, esposa, mãe, ou solteira ou casada, ela que administra. Então, mas para receber esse dinheiro, ela tinha que comprovar a matrícula das crianças e, pelo menos, mostrar a carteira de vacinação. O Auxílio Brasil acabou com essas obrigatoriedades. Não por acaso, a população vacinal que teria que ter cobertura vacinal no Brasil caiu de 95% para 65%. Você não imagina quantas das nossas crianças daqui a alguns anos vão voltar a usar muleta, cadeira de rodas, vão ter as doenças que já estavam consideradas erradicadas. Ele manda também um trocadinho para os taxistas. Mas deixou de fora, e acabei de ver nos jornais, que não vai haver mudança na Câmara para que a coisa seja mais atropelada ainda do jeito que ele quer. Ele deixou de fora os milhares, eu não sei se chega a 1 milhão ou mais, de trabalhadores motoristas de aplicativos. Isto gera um efeito contrário. Mas, independente disso, eu fico pensando, por que só taxista e caminhoneiro foram beneficiados? Né? Você, classe média, todos nós pagamos na bomba essa fortuna que está o preço da gasolina, diesel, que agora o diesel, pela primeira vez na história, é mais caro que a gasolina. Né? E não dá para colocar álcool. O grande programa de álcool do Brasil foi enterrado porque não compensa mais ninguém usar o álcool. Né? E os professores que usam carro?
E os trabalhadores da saúde? Ou seja, então, se por um lado ele quer beneficiar um segmento que sabe que é provisório e vai acabar em 31 de dezembro, ele se coloca contra milhões e milhões que não têm nenhuma ajuda neste momento difícil que nós vivemos. E eu sei que já falei muito, eu quero ir para os finalmente, porque o mais importante, não é? Ele gastou 40 bilhões, que foi a Eletrobras inteira nesse pacote. E é um pacote que é eleitoral, todo mundo sabe disso, ele vai virar pó, ele vai se esvair, ele some. Agora, a grande pergunta é, quantos por cento ele vai crescer nas pesquisas? Eu quero aqui dar um fato concreto para todo mundo ficar tranquilo. Em 2020, no auge da pandemia, foi criado esse auxílio que ele queria R$ 200, a Câmara elevou este valor e ele aumentou um pouco a sua popularidade 4 meses depois de 4 parcelas serem creditadas na conta das pessoas, né? Que agora, então, essas pessoas já estão recebendo e elas, pelo que dizem as pesquisas, 60% a 70% dos beneficiários desse programa são eleitores do presidente Lula, né? Então, além de não ter efeito imediato, o pouco efeito que terá será só depois das eleições. O povo brasileiro hoje tem muita consciência. É preciso dizer que o que aconteceu em 2020, de lá para cá, ele quebrou o Brasil. De lá para cá, morreram 700 mil brasileiros e brasileiras, e o povo sabe que ele não fez nada na pandemia. Então não adianta ele dizer que criou aquele auxílio no ano de 2020, hoje isto não terá praticamente nenhum impacto. Então eu continuo convencido, viu, Conde e amigos, que este pode fazer o que quiser, vai ser um rombo, vai ser até uma amenização ao sofrimento do povo, mas não vai ter impacto eleitoral. Legene, você está coberto, recheado e flambado de razão. Eu quero dizer, eu vou fazer um programa com o nome Legene Brasil, só para você analisar só as questões brasileiras, Legene. Você fica analisando Oriente Médio, Estados Unidos e tal, e a gente perde o analista brilhante aqui do cenário doméstico brasileiro. Precisamos de Legene no Brasil.